Seja bem-vindo ao 11º episódio do Realeza Podcast. Aqui desvendamos o segredo da superação, motivação, produtividade e alta performance. Essa aqui é uma escola onde você aprende literalmente tudo. Cada episódio a gente traz convidado diferente, traz uma proposta diferente. E eu tenho a certeza que isso tem abençoado a sua vida. E você que está em casa, não esqueça, compartilha, deixa o seu like. E não esqueça, claro, de deixar sua opinião nos comentários, porque assim conseguimos alcançar muito mais pessoas. E você fica até o final, porque a gente tem surpresa, uma boa surpresa para você, bem no finalzinho. E outra coisa que eu quero falar para você é sobre o livro. Ele já está disponível. O livro Príncipe Pobre, ele já está disponível na Amazon, conforme você aqui. Agora você tem a oportunidade de ter ele físico. Ah, eu não moro em São Paulo. Você pode pedir a partir do site da Martins Fontes. Ele está distribuindo para todo o país. Ah, eu gosto de Kindle. Pode ir no Amazon, tem a Kindle também para você. Eu gosto de e-book, não tem problema. Vai no link lá do nosso perfil, no Instagram, Príncipe Chitunda. Você vai encontrar o link para você comprar no e-book, na versão Kindle, celular, tablet. Ela está disponível para você em todas as versões. É só você querer que o negócio está lá à sua espera. Então, não perca a oportunidade de conhecer mais uma história de superação que eu tenho a certeza que vai mudar a sua vida. E hoje, no 11º episódio, a gente tem um convidado que eu diria que dispensa apresentações. E hoje a gente vai falar de um assunto muito incrível. Muito incrível. E vai impactar a sua vida. Por isso que eu disse no início, compartilha com muitas pessoas, que isso vai ser muito bom. O nosso convidado de hoje é um pastor jovem. Ah, tá curioso, né? Fica aqui até o final, vai ser muito legal. Josias Paixão. Pastor, seja bem-vindo ao Realeza Podcast. Muito obrigado, Príncipe. É um privilégio, um prazer estar podendo participar aqui com o público de casa, onde as pessoas estão conectadas assistindo aqui. É uma honra estar aqui sentado junto com você e com certeza que nós vamos conversar juntos aqui e vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. E a gente trouxe um assunto muito interessante, inclusive, que é uma luta hoje no dia a dia. Todos os dias que eu vou para o metrô, todos os dias que eu vou para o trabalho, encontro discussões sobre isso. E a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, você vai aprender e vai sair daqui mais preparado, se calhar, para comentar sobre esse assunto. Cristianismo e saúde mental. Gente, quando se fala de cristianismo e saúde mental, onde a fé se encontra com a terapia, as pessoas têm brigado muito. Se você prestou atenção no 3º episódio do Realeza Podcast, se você não acompanhou, já vai lá, dá uma olhada. A Vitória, que foi minha convidada, ela falou o seguinte: não pensa que se você está com depressão, ansiedade é a ausência de Deus. Uma coisa assim semelhante. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse encontro mental e cristianismo. Será que quem tem problemas emocionais não tem Deus? Onde está Deus nesse exato momento? Se a gente precisa. Eu acho que isso é um assunto muito... Pastor, sobre esse assunto, tem um comentário sobre isso? Ele é muito importante, né? Porque algumas pessoas entendem que o problema de saúde mental é por falta de religião ou excesso dela, inclusive, né? Tem uma outra vertente que vai construir que as pessoas que vivem uma vida religiosa demais adoecem. Todos os extremos, eles são perigosos em qualquer área da vida. Agora, a saúde emocional, quando ela está aliada à espiritualidade, ela tem um poder muito grande. Então, a gente precisa entender qual é o equilíbrio disso daqui para entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. E com certeza, de acordo com a palavra dele, a gente tem muita orientação boa sobre isso. Eita, hoje vai ser muito legal. Eu senti aqui a pulsação profunda, vai ser muito legal. Mas você quer conhecer um pouquinho mais o pastor Josias? Ele é formado em teologia no NASP Engenheiro Coelho. Ele é casado há 8 anos com a Tainá. Isso. E eu acho que vai ser pai. Tô ouvindo aí que vai ser pai, hein? É verdade. Tá no forninho ali. Tá no forninho, tá crescendo aí. A gente tá entrando agora no 6º mês de gestação. Ela tá prevista agora para março de 2025. É a Ana. A Ana tá com muita saúde. Ana, a gente tá esperando você aqui. Ele é formado em teologia no NASP Engenheiro Coelho e ele é pastor da comunidade adventista do Morumbi. Tem sido muito desafiador ser pastor de igrejas tão gigantes assim? Olha, é um mix de desafio e privilégio ao mesmo tempo.
Desafio porque as mega igrejas, elas têm uma demanda muito forte, né? Então, o nível de exigência ele é maior, mas também é um privilégio muito grande, em especial a nossa comunidade, a CAN, é uma comunidade muito amável e Eu ela é sei. muito acolhedora e toda essa característica nos faz caminhar com mais facilidade, porque é uma igreja que também se compromete com muita facilidade. Então, Sim. assim, de uma maneira geral, a gente sente que, apesar de um desafio ser grande, o privilégio também é É grande. grande. Então, é um presente É um estar presente aí, junto com o pastor Ricardo pastoreando essa essa igreja igreja. tão querida. E já está preparado, né? Porque eu acompanho muito essas coisas. Os pastores não são fixos nas igrejas. Sim, E, e tem que estar preparado, né, para aquelas mudanças inesperadas. Daqui a sim, pouco vai ter que sair sim, da cama, vai para outra, se calhar sim. para uma cidade interior. Existe uma matéria que prepara os pastores para isso? Acho que a convicção disso está muito aliada ao senso do chamado e o entendimento de que o chamado de Deus ele nos leva para lugares diferentes, né? Então, e esse modelo, inclusive, da Igreja Adventista, ele é muito interessante porque não permite que a mentalidade do pastor se habitue ou fique acomodado no mesmo lugar. Então, em determinado momento, isso também se torna um desafio, o que é muito poderoso para o renascimento do pastor, para sua readaptação no ambiente onde ele está. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, a gente não tem uma matéria que prepara a gente na faculdade, mas, de certa maneira, a gente já entende que isso faz parte da rotina e da É, vida. O ministério, ele é é. assim. Os 4 anos de formação, na verdade, a pessoa já vai se preparando. Ou eu Sim, começo em uma. Não tem um tempo definitivo, né? Pode ser em 1 ano, 4, 3, 2. não tem como você dizer assim, geralmente, assim, dizer a grosso modo, às Uhum. vezes o pastor ele fica ali 4 anos na Quatro mesma igreja, anos. Isso. mas isso é muito variável, né? Entendi. Eu trabalho com o pastor Ricardo, nos últimos 12 anos, ele esteve na mesma igreja em Manaus, então, você vê, Ele saiu de um estado. exato. Caramba. Então, nem sempre dá para dizer que é a mesma coisa. E também tudo depende da necessidade da Da igreja. Às necessidade. vezes você está servindo a uma igreja por um período de 1 ano, às vezes até menos tempo. Não é muito comum que isso aconteça. Mas a igreja, por conta do perfil daquele pastor, precisa dele naquele lugar diferente. Então acontece uma nomeação, ele tem que ir para outra cidade. Então, existe um ditado, né, no meio adventista, especialmente no ministério, que a obra ela é muito dinâmica. E é verdade. Então, a gente não tem uma preparação técnica na faculdade para isso, mas a gente sabe que isso faz parte da realidade da rotina. Gente, essa é uma dica para você. Você precisa estar aberto a mudanças, não só no pastorado. A nossa vida em si também ela acontece numa dinâmica muito acelerada e a gente precisa estar preparado para qualquer tipo de mudança. Hoje você está aqui, amanhã está lá, hoje está nesse trabalho, amanhã está em outro. Você está preparado para lidar com diferentes adaptações? Não sei, mas você precisa trabalhar nisso. Então vamos lá para o nosso tema, o nosso assunto de hoje, que é o cristianismo e saúde mental. Onde a fé e a terapia se encontram. Eu tenho uma pergunta para iniciar isso, pastor. Uhum. A fé pode substituir a terapia no cuidado com a saúde mental? Olha, substituir eu acho que não chega nesse ponto. É, cada uma das duas ciências, porque uma vida de fé é uma ciência. Assim como a terapia também, e todo o conhecimento psicológico é uma ciência também muito importante. Elas se complementam, mas uma não vai substituir a outra. É, muitas vezes pessoas passam por situações emocionais e tendem a dois extremos, né? Como eu disse agora há pouco, ou vai muito para um lado ou vai muito para o outro, e às vezes existe até um preconceito sobre a questão da saúde emocional no contexto de uma terapia. Ah, terapia, se eu tenho Deus, eu não preciso da terapia, ou coisa dessa natureza. A Bíblia ela mostra pra gente que a realidade dessas duas coisas elas convergem. Então, por exemplo, você tem em 2 Reis a história do rei Ezequias, ele ficou muito doente. Sim. E quando você vai lá, eu até deixei anotado aqui, 2 Reis 20, do verso 1 ao verso 7, ele faz uma oração. A oração dele, num ato de fé, é pedindo misericórdia para Deus. Senhor, eu sei que você pode me curar. Eu olho para o passado e sei da história. Eu conheço.
me cura. Esse é um ato de fé. Mas isso não anula uma ação humana também. Porque Deus responde a oração de Ezequias, mas quando você vai ver no verso 7 de 2 Reis capítulo 20, Isaías, o profeta, conversa com Ezequias e fala para ele, olha, você vai passar passas de figo e você vai ficar curado. Então, o trato humano, ele não está desassociado com o trato divino, né? Então, essas duas coisas se complementam. Se eu consigo colocar em equilíbrio a minha espiritualidade com a fé, aliado com aquele conhecimento humano que é instruído e inspirado por Deus, porque não existe ciência humana que não seja originada por Deus, no sentido do bem para a humanidade. Tem ciências que são muito perigosas, né? São contraditórias muitas vezes, mas aquilo que beneficia a humanidade é divino. Quando você olha a medicina, por exemplo, isso é um dom de Deus, né? Não tem como você olhar para a história, né, dessas profissões, dessas ciências tão complexas e dizer, isso foi fruto da sabedoria humana. Isso só pode ter origem divina. Então, quando a gente pensa, elas não se contradizem, mas elas se complementam, né? Então, as pessoas elas precisam experimentar um pouco mais disso. Algumas pessoas, quando imergem demais na vida terapêutica, às vezes nesse ambiente científico, elas tendem a negligenciar a fé. E falam, não, a fé não tem seu valor. Curiosamente, a gente vê que a própria medicina e a ciência hoje já reconhece que tem situações que a fé tem um papel fundamental na recuperação de pacientes internados em hospitais, em processos complexos. Então, isso é muito interessante, porque tem coisas que a gente não consegue explicar. Sim. Isso é o que a fé faz. A fé coloca a gente em determinadas situações onde a gente para na nossa razão humana e começa a falar, Senhor, eu só podia ir até aqui. Daqui para frente agora é contigo. Então, me ajuda, me orienta, me instrui e eu vou fazer aquilo que o Senhor me orientar. Na verdade, onde tem aquela frase que diz que Deus começa a agir onde terminam nossos limites. É isso que fala? Sim, na nossa limitação humana Deus começa. É onde fica claro, é para falar. E a Bíblia mostra de maneira escancarada isso, né? Todas as pessoas que passaram na história da Bíblia deixam bem claro, conseguirem até certo ponto. E aí é onde Deus entra e fala, filho, agora deixa comigo, eu já sei, eu tenho a solução que você não enxerga agora, que você não está entendendo agora, mas eu vou te mostrar. Tem um exemplo que eu lembro agora, não é de saúde mental, mas ele está na Bíblia. Eu lembro da mulher do fluxo de sangue. Sim. Ela procurou os melhores médicos da época, os melhores médicos da região, gastou todo o dinheiro que ela tinha, e aí ela ficou zerada. E aí ela ouviu falar, tem um cara que vai passar, e o cara, ele cura. Ele resolve. Ele resolve. Ela falou, eu não tenho nada, ele cura. Então ela foi com toda a esperança, toda a fé, tipo assim, a minha solução agora é ele. Se ele cura, é com ele. E é interessante porque nesse exemplo que você está trazendo, a fala de Jesus ela é bem pontual. E aí é onde a gente vê que a parte emocional ou mesmo física está diretamente associada à fé. Porque a Bíblia diz que no momento que ela toca na veste de Jesus, imediatamente o fluxo de sangue para. Só que a fala de Jesus não é vá em paz, agora seu problema físico está sarado. Ele vai dizer, vai em paz, a tua fé te salvou. Não. Então, isso é muito bonito, porque a gente está vendo a associação das duas coisas acontecendo, né? A fé, que ela produz uma relação espiritual muito viva com Deus, associada a um bem-estar físico, que, por consequência, ele vai afetar também o nosso emocional, né? Isso é incrível, isso arrepia, né? Quando a gente então vai acabar entendendo que nenhuma substitui a outra. Inclusive tem aquela que diz que Deus é o médico dos médicos, né? A gente precisa pedir para que Deus use os médicos. Deus está na presença de uma cirurgia. Nem quando a cirurgia não acontece bem, Deus também está lá. Né? Então, eles se complementam. Sim. Eles se complementam. Nossa, isso é muito interessante. Mas tem uma questão aqui que eu achei bastante interessante quando eu estava a estudar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu também tenho algumas dúvidas sobre. Os cristãos que buscam ajuda aos psicólogos estão demonstrando falta de fé? Essas se complementam com a primeira pergunta. Com a primeira pergunta, né? No meu país, só para deixar claro, no meu país,
ainda existe esse extremo, diz assim, quem tem ansiedade, quem tem depressão, tem ausência de Deus. Então, inclusive eu tive a necessidade de procurar um psicólogo, e no momento que eu procurei o psicólogo, eu não me senti que eu estava longe de Deus. Mas será que isso demonstra falta de fé, a busca de um psicólogo? Então, né, olha que coisa curiosa. Quando a gente pensa na busca da solução para um problema, não significa que eu não acredito em Deus. Ao buscar um aconselhamento de alguém que sabe mais, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou com uma situação relacional. O jovem está ali no começo do namoro e ele está com algumas dúvidas, não sabe como lidar com algumas emoções, e ele vai conversar com o seu pai, que já é casado há 20, 30 anos, e ele tem mais experiência, ele vai dar ali alguns conselhos. Não significa que esse jovem, mesmo que ele tenha orado e conversado com Deus, ele não possa conversar com o seu pai, que viveu e já passou pelas mesmas experiências que ele, para poder instruir. Então, por que isso daqui é importante? Porque a própria Bíblia vai dizer em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, a Bíblia, ela escreveu tudo aquilo que nós precisamos para poder viver, e em especial alcançar o caminho para a salvação e vida eterna. Porém, tem alguns assuntos que nem sempre a Bíblia vai tratar de maneira direta. Então, mas nesse processo Deus instruiu pessoas, dotou essas pessoas de conhecimento, para que essas pessoas com esse conhecimento ajudassem a humanidade. Então hoje esse não é um processo de falta de fé, muito pelo contrário, é confiar que Deus ele capacitou pessoas, e como é bonito ver, isso daqui é uma coisa maravilhosa, né? Você vê pessoas que estavam destruídas, quebradas, e num processo terapêutico encontraram um caminho da cura. Eu mesmo sou procurado muitas vezes. Jovens, inclusive, me procuram pedindo aconselhamento, e na maioria das vezes a gente descobre que existem dois gaps importantes na vida. Primeiro, tem uma parte espiritual que está faltando, e precisa se reconectar com Deus, ter um relacionamento com Ele, ter um hábito de vida devocional. Isso está faltando realmente. Mas em muitos momentos é muito claro identificar, ele precisa de ajuda terapêutica. E essa é uma competência que eu não tenho. Eu não posso fazer, porque eu não sou especialista, mas existe especialista. Existe alguém que já tem a maturidade, já estudou, já viu esse comportamento muitas vezes, então vai poder orientar. Então, nesse processo, o cristão, quando ele está buscando uma ajuda psicológica, ele não está demonstrando a falta de fé. Ele está correndo atrás da necessidade que ele precisa naquele momento, associada, claro, à confiança em Deus. Para fechar essa resposta, né? É a mesma coisa que eu pensar num processo do meu carro. Eu estava vindo para cá agora e lembrei que o pneu do meu carro ele tá com um vazamento. Eu tenho fé em Deus, que Deus cuida de mim, Ele me protege, Ele me livra, mas seria imprudência da minha parte eu não procurar um mecânico. Não faria o menor sentido eu fazer isso. Eu falar, Senhor, eu confio tanto em você e eu tenho fé que Deus pode consertar o meu pneu se eu tiver numa situação extrema. Exato. Mas não faz sentido, não é nem racional. E aqui, só pegando um gancho para poder trazer algo importante, que é o seguinte: a prática de uma vida religiosa, ela não é irracional. Ela não é sem direção, ela não é sem raciocínio. Deus nos convida, em Romanos 12 vai falar isso, que Deus espera que a gente ofereça um culto racional a Ele. Que nós entendamos o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando. Então, se eu sei que o pneu do meu carro está com problema, eu vou orar pedindo a misericórdia de Deus, segurança dele, até eu chegar no borracheiro. Porque eu preciso chegar no especialista que sabe arrumar aquilo dali. Então, quando se trata da nossa vida emocional, por que eu não vou procurar um especialista que tem ferramentas já necessárias, de anos de estudo? Não é de 2 dias atrás ou de 10 anos atrás. São anos de estudo que pode me orientar, que pode me dar uma direção. Agora, qual que é o limite para eu entender? Essa instrução, ela tem a ver, ela conversa com as orientações de Deus, porque Deus, ele, na Bíblia, ele não vai falar sobre tudo o que acontece no século XXI, mas o princípio está muito claro lá.
tudo que eu preciso para poder viver na sociedade que eu vivo hoje, a Bíblia vai dizer de maneira clara e escancarada. Eu preciso agora, com sabedoria, aplicar o que eu estou vendo na palavra dele para a minha realidade agora. Então, a palavra de Deus, ela é normativa na nossa vida. Ela que vai dizer se eu vou ir nessa direção ou não. Então, quando eu sento agora num consultório com um terapeuta, e eu já tive a oportunidade de ter algumas conversas, mesmo pessoal, Uhum. e acompanhando em outros momentos, em questões diferentes. E eu já percebi que alguns direcionamentos, eles podem ser um pouco perigosos, Sim. né? Então você tem por exemplo, né? É uma linha hoje que ela não chega, aliás, os psicólogos eles ficam incomodados com isso, com a linha coach Sim. que vem sido Certo. trabalhada, Aham. né? Existem algumas linhas que elas são um pouco complicadas, são um pouco perigosas, mas e a Bíblia também ela vai dizer como que eu vou julgar isso, a Bíblia diz bem claro, olha tudo e retém aquilo que é bom. Então eu tenho que olhar de acordo com, aí eu só vou ter esse parâmetro se eu tiver um relacionamento com Deus. Se eu estiver buscando em oração, se eu estiver pedindo a direção dele, eu vou sentir e saber de maneira bem clara. Isso Tem que daqui, conhecer o verdadeiro para saber exato, diferenciar o falso, né? exato. Então, nesse processo, eu não enxergo como uma falta de fé, mas como um entendimento de que aquilo é necessário naquele momento e eu vou usar com sabedoria. Mas eu acho que faz todo sentido porque pô, só tem que ser doido. Pô, o exemplo que você deu é muito claro. Eu tenho o pneu do meu carro vazando. É diferente de eu falar assim: nossa, meu Deus, me ajuda a sair dessa situação. Sei lá, você percebendo que tá vazando o pneu, por exemplo, tem um borracheiro perto, tentar sair, Deus ajuda. Deus sempre dá um jeito do que você falar assim: pedir um negócio que é nítido que vai ser ruim para você. Uhum, Você tá doente emocionalmente, falar, eu vou orar e Deus vai me curar. uhum, Não, Deus, por favor, usa alguém, sei lá, por exemplo, eu não tenho dinheiro para ir pro médico, eu sei que eu preciso de médico. sim, Como o senhor pode me ajudar a sair sim, dessa? sim. Isso é diferente. Isso é diferente. Num processo como esse, uma oração como essa, Deus pode colocar um pastor na vida dessa pessoa, por exemplo, né? Agora, voltando até no exemplo do carro que eu estava dando agora, eu estava raciocinando antes de chegar aqui. Eu tô com esse pneu que ele tá vazando há uns 2 meses. Ele vai murchando, aí eu vou e calibro ele de novo. Aí ele vai murchando, eu vou e calibro ele de novo. Eu sei que tem um problema ali. Uhum. Então, olha que coisa interessante. Eu sei que tem um problema, mas eu tô evitando de ir aonde resolve o O problema. problema é. Porque eu acho que o paliativo tá segurando naquele momento. Só que a solução não é essa. Não é. A solução é em quem resolve. Então, eu só vou ficar adiando a solução. Então, quando a gente volta agora para a questão emocional, é da mesma forma. Geralmente, com muitas exceções, é claro, tem situações onde pessoas passam por situações emocionais que elas não perceberam que elas estão. Seja numa relação tóxica, seja no início de depressão, que precisa de um diagnóstico pelo profissional. Mas em muitas situações, as pessoas elas entenderam onde elas estão. E aí agora cabe a decisão. Eu preciso ir aonde tem solução. Se a minha parte de solução está na questão médica, porque a terapia ela tem a ver com a questão psicológica, mas tem a ver também com a parte médica, então eu preciso ir atrás disso, para poder achar essa solução e começar agora a aplicar na minha vida para sair de uma situação que geralmente não é agradável, Uhum. ela é ruim, ela é prejudicial, e ir para um outro caminho, uma direção que vai trazer mais satisfação, é viver uma vida plena, né? Do jeito ou da forma como Deus deseja que a gente viva, apesar de estarmos num contexto mundial muito complicado. A galera, eu acho que tem que deixar de ser doido. Você que está em casa, deixa de ser doido, vai procurar um médico, um especialista. Eu já tive uma situação, quando eu conheci uma amiga que também estava com problemas emocionais. E na mesma época, a minha mãe adotiva, que eu tenho lá em Maringá, ela disse assim, vocês dois precisam de médico. Eu vou arranjar um especialista para ajudar vocês. E eu fui. E ela falou assim, não, tá tudo certo, eu só preciso fazer exercício físico. E ela disse assim, isso soma.
A prática de exercício físico, ela soma, mas você precisa do médico. Eu fui. Ela não foi. Eu saí curado. Ela está do mesmo jeito até hoje. Então, você que está em casa, pensa bem. Quando você está doente, você precisa do médico. Se o teu carro estiver ruim, precisa do... Se é pneu, precisa do borracheiro. Se é o motor, precisa do mecânico. Leva os problemas nas pessoas que são especialistas para resolver. Se você não domina da parada, não domina do problema, não se aventura, não pensa que Deus vai ter que descer, na hora ele vai te ensinar a ser mecânico. Meu filho, não perde tempo aí, já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho para não perder as notificações e deixa sua opinião nos comentários, porque esse assunto é muito sério. Leva isso a sério e não fica só com você. Partilha com outras pessoas, por amor de Deus. E antes da gente voltar aqui para o nosso convidado, você que está do outro lado, você que tem uma marca, você quer fazer parceria com o Realiza Podcast, quer divulgar a sua marca, a gente está aberto a essa parceria. Então, venha, conversa com a gente e vamos afinar essa parceria para fazer com que o Realiza Podcast não morra, para que o Realiza Podcast continue a alcançar muitas e muitas pessoas. Vamos transformar a vida, vamos tornar pessoas fortes e vamos despertar o leão de cada um que está no seu interior. Vamos voltar aqui para o nosso pastor, o assunto está muito interessante. E a Bíblia? Como a Bíblia pode se tornar uma ferramenta entre a ansiedade e a depressão? Então, aí a gente chega agora no ponto mais espiritual não só dessa conversa, mas do direcionamento que a gente espera, né? E que a Bíblia pode trazer para a gente. Existem muitos conselhos na Bíblia para lidar com questões emocionais. Isso é muito interessante. Porque apesar de nós estarmos vivendo nos últimos, vamos colocar aqui, nesse século, a depressão, basicamente, ela é uma das doenças mais prejudiciais da sociedade, né? Mas a pandemia, ela mostrou uma vertente muito complexa, não só da depressão, como a ansiedade e muitos outros transtornos emocionais. E mostrando que a sociedade está cada vez mais vulnerável. E aí tem um texto na Bíblia, está lá em Filipenses 4, versos 6 e 7, que ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, é curioso porque Jesus ele já tinha feito isso no Sermão da Montanha, inclusive. Ele vai falar sobre a ansiedade da vida, ele vai falar, olha, vocês estão muito ansiosos por aquilo que vai acontecer amanhã, e basta cada dia o seu mal. Então, faz o seguinte, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que você precisa, seu pai já sabe o que você precisa. Então ele vai cuidar de você. Eu estou parafraseando Mateus 6,33. Uhum. E aqui agora, Paulo falando para a igreja de Filipenses, ele vai dizer, olha, não andem ansiosos, porque isso não produz bem para você. Isso, na verdade, só te faz mal. Parece que é um paradoxo você falar para uma pessoa ansiosa não ficar ansiosa. Uhum. Você está ansiosa? Não, não fica ansiosa e resolveu. Não é assim que funciona. É lógico que não, mas isso daqui que Paulo está dizendo é um hábito desenvolvido. Então, não andem ansiosos, mas ele vai dar o caminho de como não fazer isso. Então ele vai falar, vocês vão orar e vocês vão suplicar. Na oração e na súplica, Paulo está dando uma direção muito forte aqui. Está dizendo o seguinte, você vai persistir na oração. Você não vai desistir de orar. Algumas pessoas tratam a oração como um gênio da lâmpada mágica que eu esfrego e se ele não resolveu na hora é porque não está funcionando. Uhum. Então eu vou deixar de lado. Só que o relacionamento com Deus não é assim. Muito pelo contrário. O relacionamento com Deus é um relacionamento de persistência, de constância, de desenvolvimento. Isso se chama santificação. É andar todos os dias ao lado de Deus e cada dia aprendendo mais. Então, Paulo está dizendo com isso, orem, supliquem e deem graças a Deus, reconhecendo que Deus tem cuidado de vocês. Apesar de momentos terem situações que não são favoráveis.
Vou dar um exemplo. Há uns meses atrás, 6 meses atrás, eu fui jogar bola com uns amigos. E não sou profissional, não jogo muito bem, mas naquela segunda-feira eu achei que jogava bem. Naquele dia, no último lance do jogo, achei que era o goleiro da Copa do Mundo, fui dar um carrinho ali numa bola e eu torci meu pé. Na realidade, naquele momento eu tive uma fratura, mas eu achei que era só torção. Passou a semana inteira, eu fui andando com o pé inchado desse tamanho. Inclusive, voltando até as perguntas anteriores, eu não fui no médico. Eu achei que eu podia resolver o problema. Só que o que aconteceu? Na sexta-feira, eu resolvi ir no médico. E quando eu cheguei no médico, o médico olhou e falou assim: Pastor, você tá com a fratura no seu tornozelo. E a solução é operar. Naquela hora me bateu um desespero. Porque eu nunca fiz uma cirurgia de fratura de nada. Eu falei: não é possível. Isso daí tá errado. E eu comecei a ficar desesperado com isso. E aí eu liguei pra Tainá, eu falei assim, eu vou ter que fazer a cirurgia depois de amanhã. De repente, o dia das mães, eu ia estar dentro da sala de cirurgia. Eu sou filho único, imagina, pra falar pra minha mãe isso, né? Sou filho único, eu ia ter que fazer a cirurgia pra corrigir uma fratura de uma coisa muito boba. Uma coisa assim, extremamente desnecessária. E eu comecei a ficar desesperado com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer a cirurgia, mas eu nunca fiz cirurgia pra corrigir fratura. Não faz sentido isso pra mim. E eu comecei a ficar muito chateado, porque eu tinha quebrado o pé, ia ter que operar. Eu tava ansioso, porque ia ter que fazer a cirurgia, revoltado comigo mesmo, porque ia ter que operar, porque eu tinha machucado de um jeito bobo. Só que depois, minha esposa falou, poderia ter sido muito pior. Porque a médica falou, você vai operar, no dia seguinte você já vai estar andando. De fato, no dia seguinte, eu já conseguia colocar o pé no chão. Mas eu já vi fraturas onde as pessoas ficam muito mais tempo machucadas. Sim. Então, eu tô contando essa história com que objetivo? Paulo está dizendo, em tudo deem graças, com ações de graças. Poderia ter sido pior, Exatamente. mas Deus protegeu, não deixou que fosse pior. Existia algum propósito? Talvez até, eu quebrei meu pé 6 meses atrás para poder trazer esse assunto aqui hoje no podcast. Quem sabe? Não existe acaso. A gente não sabe. Agora sim, um detalhe. A Bíblia está dizendo bem claro. Orem com ações de graças, com súplicas. E o texto vai dizer algo muito importante. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando a gente olha esse negócio aqui, você receber a paz de Deus, que excede qualquer raciocínio humano, isso é interessante. Como que eu explico pessoas que estão, por exemplo, como missionários, vivendo em condições no outro lado do mundo, correndo o risco da sua própria vida e não estão preocupadas se elas vão morrer ou não, se elas vão perder tudo ou não? Elas não estão ansiosas com nada disso. Por quê? É lógico, né? Eu imagino que a vida de um missionário, já conversei com alguns, inclusive, que vivem naquelas regiões, existe uma tensão constante, mas eles têm a certeza em quem está cuidando deles. E aqui vem um segredo muito importante. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai estar com você, para te dar segurança e certeza. Eu estou cuidando. Então, a Bíblia, e você que está em casa, que está, enfim, passando por alguma situação difícil, eu desafio essas pessoas a não só ouvirem falar de quem Deus é. Durante toda a minha infância, eu nasci como cristão, como adventista, mas eu vivi ouvindo as pessoas falarem qual era a sua experiência com Deus. Mas eu não tinha vivido a minha com Ele ainda. Então eu fiz um pedido para Deus: Senhor, eu preciso viver experiências com você. Eu não quero te conhecer de ouvir falar sobre você, mas porque eu te conheço, como disse Jó, porque eu te vi. Eu te vi quando eu estava naquela situação, eu vi você agindo. Eu sei quem você é, eu sei o seu cuidado porque você é meu criador. Então, você que está em casa ouvindo, enfim, aonde você está escutando ou vendo esse podcast, te desafio a ter um relacionamento com Deus e provar Ele. A Bíblia mesmo. Provai. É a Bíblia que diz: provai e vedes o Sim, quanto eu sou bom. exato. É assim, né? Exato. Então, Deus ele se coloca à disposição para falar: filho, eu quero ter um relacionamento com você. Me permita. Agora, Deus ele é muito educado, ele é muito gentil. Ele não invade. Ele pede licença.
Ele fala, eu quero muito ter um relacionamento com você, mas você precisa deixar. Se você não permitir, eu não posso. Eu não posso solucionar, não posso ajudar. Então hoje eu olho, a gente vê uma sociedade doente, especialmente na geração que a gente vive hoje. O livro mais vendido no mundo, um best-seller que foi escrito nos Estados Unidos, é de um psicólogo e um socialista, escrito Geração Ansiosa. E como lidar, como é que a geração de hoje lida com a ansiedade, e é impressionante como é que as pessoas lutam com isso. A gente está vivendo uma sociedade que está doente. Então, hoje eu diria que um relacionamento com Deus daria uma direção muito mais saudável para a vida das pessoas. Isso faria uma diferença muito grande. E eu convido, desafio as pessoas, faça esse teste, converse com Deus e peça para Ele, fala, Senhor, eu quero viver. E dá pra fazer terapia com ele, né? Rasgar o coração, você vai... Eu já tive momentos desses, assim, que a vida tava muito dura. Eu disse, quer saber? Hoje eu não vou orar. Hoje eu vou clamar, hoje eu vou rasgar o coração. São as súplicas. São as súplicas. Exato. Né? Eu cheguei, eu clamei, eu disse, Deus, não, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, mas não tenho mais força, não consigo mais. Eu comecei a sentir porque eu aprendi uma coisa, eu aprendi a desafiar Deus. Uhum. E eu sempre fico preparado, só que desafiar Deus tem uma coisa. Quando você desafia Deus, você tem que estar preparado para as duas respostas. Porque não é o fato da gente clamar, a gente orar e tal, Deus vai fazer a nossa vontade. Sim. Deus vai fazer o que é melhor para a gente. Uhum. E eu sempre falo assim, Deus, tá bom. Se não é para ser, então fala alguma coisa para não perder tempo. Eu não quero perder tempo e é uma coisa que não vai rolar. Uhum. E ele sempre, quando você vai, quando você busca, quando você clama, ele te diz, ele te responde. Ele responde, ele está sempre disponível para responder. Muitas vezes é a gente que esquece da disponibilidade de Deus. E esse é o melhor terapeuta que existe, porque você pode se conectar com ele 24/7, não importa não o precisa dia, agendar, né? não tem horário marcado, não tem limite de conversa, né? Esse é o processo chamado da oração. A oração, uma autora americana vai dizer que é a respiração da alma. Então, nós não conseguimos viver sem respirar. Não. Se a gente ficar sem respirar, prender a respiração, a gente morre. É biológico isso. Então, na vida espiritual, o relacionamento com Deus é assim. A oração, ela é uma ferramenta, uma ciência muito especial, muito importante, para que a gente se conecte com Ele e possa derramar no colo dele e falar, Senhor, eu preciso de paz. Eu não estou conseguindo encontrar paz. Dentro do meu trabalho eu não tenho paz. Quando eu vou para minha casa eu não tenho paz. Tem pessoas que chamam o seu lar de inferno. Voltar para aquele inferno daquela família, aqueles filhos e tal. Então, você vê, tem um autocontrole, uma questão ligada a emoções que só Deus consegue dar pra gente. Aliás, esse autocontrole é chamado de domínio próprio pela Bíblia. É um fruto que é do Espírito. É um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 vai descrever 9. E esse é um dos 9. É o domínio próprio. É o saber lidar com a minha reação física que parte da minha reação emocional. Então, se eu busco me relacionar bem com esse Deus, eu vou saber muito bem lidar com isso daí. Gente, isso é muito, muito incrível. E eu acho que é algo para a gente parar, refletir e aplicar. Não adianta você falar assim, nossa, que da hora, que assunto incrível. Mano, isso não é suficiente. Isso não muda nada. O que muda é você parar tudo e dizer assim, com relação a esse assunto, aonde eu estou? Como isso pode agregar na minha vida? Cara, eu preciso mudar. Então eu vou aplicar isso na minha vida. Isso faz a diferença. Sim. E eu quero fazer um apelo para você que está em casa. Tem gente que tem desejo de participar em um podcast. Nossa, eu quero contar minha história em um podcast.
você tem a oportunidade do Realiza Podcast. Ele abre essas oportunidades para você vir aqui falar, um bate-papo. Como funciona? Você precisa entrar em contato conosco, manda uma mensagem para o Zap que está lá no perfil do Príncipe Chitunda, tem um link para você entrar, falar com a gente, e quem sabe você vai ser o próximo a sentar aqui neste lugar e contar sua história, contar sua experiência. E se você percebeu, hoje a gente está com um cenário totalmente diferente, um cenário bonito, um cenário novo. A vida é feita de inovações, né? A gente tem outras propostas, trazer ambientes diferentes, tudo por você, para poder trazer um conforto, para trazer um aprendizado melhor para você. Deus nos criou com emoções, não é verdade, pastor? Sim. Então, buscar equilíbrio, ou seja, buscar terapia é uma questão de equilibrar fé é fraqueza. Então, olha só que interessante, né? Nós somos criados com emoções. Desde que nós nascemos, as crianças elas têm um desafio muito grande de saber controlar essas emoções, saber lidar com elas. Muitas vezes a criança tem um comportamento e agora, como futuro pai, um pai fresco, eu tenho lido um pouco mais sobre essa questão de emoções e lidar ali com os primeiros meses da criança. É muito curioso perceber que existe comportamentos muito complexos no coração das crianças, tanto que boa parte, e aí eu vou dividir até essa fala em dois momentos, né? O primeiro, um autor escreveu um livro muito especial chamado As 5 Linguagens do Amor, um livro fantástico, focando em casais, porque boa parte dos divórcios que acontecem hoje acontece por um não controle de emoções. As pessoas não sabem lidar com suas emoções, compartilhando uma vida a dois, isso se choca, que o relacionamento se rompe. Mas ele recebeu muitos pedidos nas palestras que ele fazia sobre as crianças. Os casais falavam para ele, mas meu filho, como que eu vou identificar qual é a linguagem do amor do meu filho? Meu filho precisa de tempo de qualidade, são palavras de afirmação, enfim, é o toque físico. O que é a linguagem do amor do meu filho? Escreva um material falando sobre esse assunto para crianças, e ele relutou muito, mas com a ajuda de psicólogo ele escreveu. E curiosamente, as crianças, tanto quanto jovens e adultos também, precisam aprender a lidar com suas emoções e entender como nós demonstramos amor e recebemos amor. Uhum. Assim a gente vai saber ter o domínio das nossas emoções. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram que lidar com as suas emoções. Jesus foi um deles. Jesus ele teve amigos enquanto ele esteve aqui. Quando Lázaro morreu, em João capítulo 11, verso 35, a Bíblia diz que Jesus ele chorou. É uma emoção, uma demonstração de emoção. Existem muitas explicações importantes do porquê Jesus chora naquele momento. Mas o fato é, Jesus, ele chorou também. Ele sentiu angústia no Getsêmani. Curiosamente, também, nós estamos vivendo numa era onde as pessoas elas estão angustiadas, ansiosas. Jesus experimentou isso. É por isso que Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que possa se compadecer das nossas fraquezas. Porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele passou pela dor de ter que lidar com as emoções. Quando elas estavam afloradas, quando foi difícil, ele lidou com elas também. Então, viver a realidade de lidar com as nossas emoções, porque nós somos criados com elas, é um caminho muito importante para uma vida de sucesso, em muitas áreas da vida. E olha que curioso, né? Tem pessoas que vão dizer que a fé ou a vida religiosa tem ali seu problema, porque existe um pensamento que vai dizer que a religião é o ópio do povo. A religião ceda as pessoas. Muito pelo contrário, a religião ela traz clareza. A religião bíblica, a religião da Bíblia, Isso. do jeito que a Bíblia apresenta, da forma como Jesus ensina, ela traz discernimento pra gente. Clareza de pensamento, propósito. Porque se eu sou uma pessoa bem controlada emocionalmente, meu ambiente de trabalho é muito próspero. Porque, Pastor, pode continuar. só para terminar isso daqui, pensa num ambiente hostil, é um ambiente corporativo. Pensa num ambiente complexo de disputa, é um ambiente acadêmico de faculdade,
Se eu sei dominar bem minhas emoções, e a Bíblia me ajudou nesse processo, porque a Bíblia ensina como isso é importante, eu posso ser uma pessoa e serei uma pessoa de êxito naquilo que eu estou fazendo profissionalmente, ou mesmo academicamente. Então, Deus tem uma preocupação muito grande com a gente nesse assunto, para que a gente viva do jeito que Ele espera que a gente viva aqui, mesmo com os desafios que a gente vai enfrentar. Mas seguindo essas orientações e entendendo, Jesus, Ele também passou pelos mesmos desafios que eu passo. Então, se Ele venceu, a grande pergunta é, como Ele venceu? Aqui é que vem a chave, importante. Porque se eu olho a forma como Jesus venceu, e a tentação no deserto mostra isso de maneira muito clara, Sim. tem dois componentes ali importantes, está mostrando ali um caminho, uma chave, para que eu também viva e consiga lidar com isso, né? Entendi. Nossa, isso foi muito interessante, mas você falou um negócio que me chamou a atenção, que falou de igrejas. Tem a igreja da Bíblia e, claro, a gente frequenta igrejas totalmente diferentes. Você consegue me dizer se as igrejas hoje, elas falam sobre esse papel, sobre a saúde mental? Você sabe se a igreja tem desempenhado um papel importante da saúde mental na vida das pessoas? Conforme você falou, a igreja não cega, a igreja... Ela clareia, Ela né? clareia? Olha, a igreja, ela fala, porque esse é um assunto em evidência na nossa sociedade. Mas ela poderia falar mais. Ela poderia falar mais. Dentro da igreja adventista, existe um ministério. Todas as igrejas têm seus ministérios que trabalham com públicos diferentes, com ações diferentes. Um dos ministérios da igreja adventista se chama Vida Plena. Esse ministério ele trabalha justamente como o ser humano ele pode encontrar o equilíbrio do conhecimento psicológico aliado com a fé e espiritualidade para viver uma vida plena de verdade, lidando com seus medos, desafios. O fundamento, inclusive, desse ministério ele está mais ou menos parecido com o que é os Alcoólicos Anônimos, com os 12 passos. Tem um material muito bem escrito, com um embasamento na Bíblia, 100% bíblico, mostrando que a igreja tem uma preocupação sobre esse assunto. Talvez hoje exista alguns bloqueios para se falar mais sobre esse assunto, porque ele acaba gerando alguns preconceitos ainda. Porque quando a gente fala de saúde emocional, você lidar com a terapia e tudo mais, ainda existe um preconceito de olhar para as pessoas que estão lidando com aquilo como pessoas fracas, até mesmo espiritualmente. Então, você está lidando com esse assunto, é porque você não está vindo na igreja como você deveria, né? Então, isso é fraqueza sua, mas nós, de fato, podemos melhorar mais nisso. E eu digo, eu estou fazendo parte do corpo de Cristo, a gente precisa, com sabedoria, buscar direcionar mais as pessoas quando a gente percebe que isso é uma necessidade, né? Tem muitos momentos que, como eu disse antes, né? Tem questões que são de ordem espiritual mesmo. Uhum. E a gente precisa de algumas decisões. E aí isso é muito claro. Então, às vezes, em aconselhamento que eu faço, tem coisas que são claras. Aqui é uma questão espiritual. Você precisa tomar decisão aqui. Com Deus, você precisa ir para esse caminho, que é isso aqui que a Bíblia orienta. Geralmente, eu, inclusive, quando estou conversando com pessoas, dando aconselhamento, eu falo, olha, vamos ler a Bíblia, vamos entender o que a Bíblia está dizendo. Você vai chegar à conclusão sozinho. Então, nessa questão, você vai dizer, se os dois não forem muito ao extremo, tanto faz a própria ciência da psicologia, tanto faz a ciência do cristianismo, eles se complementam. Eles se complementam, eles não divergem, né? Sim, sim. Agora, é importante ressaltar que existe uma diferença entre veneno e remédio. A diferença vai estar na dosagem. Alguma coisa pode se tornar um remédio se tiver na dosagem certa, mas pode se tornar um veneno na dose errada, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, ela é um remédio muito poderoso, mas muitas pessoas hoje distorcem a Bíblia e ela se tornou um veneno na vida das pessoas. Não é porque a Bíblia é um veneno, mas é o uso dela. que algumas pessoas, o mau uso.
que acaba fazendo com que a palavra de Deus seja distorcida, tirada do seu contexto e se torne um pretexto para ações perigosas, né? Violências são cometidas e já foram cometidas no passado em nome de Deus, baseadas na Bíblia. Não significa que elas estavam certas, mas você vê que a diferença é muito clara. É por isso que eu tenho que ter um uso saudável e fundamentado de acordo com assim diz o Senhor. Para que a gente não caia nos extremos e não leve as pessoas às loucuras, porque muitas pessoas acabam olhando e acabam ficando até doentes emocionalmente por conta do ambiente religioso. Você vê, teoricamente, todas as pessoas estão num culto, num ambiente, num dia da semana, com o propósito de buscar a Deus, de se relacionar com o seu irmão, de cumprir a vontade de Deus. Mas às vezes em ambientes assim, pode acontecer de pessoas estarem fazendo mau uso da palavra de Deus e levar a reações muito complicadas. Quantas pessoas, inclusive hoje, estão longe dos caminhos do Senhor e foram feridas no ambiente religioso? Isso acontece. Isso acontece bastante. Nós estamos a chegar bem no final, a gente está a chegar bem no final, mas não se esqueça de compartilhar, por amor de Deus, porque esse assunto eu acho que muitas pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam muito ouvir isso, para encontrarem um ponto de equilíbrio e identificar o seu caminho e seguir adiante. Precisamos seguir adiante de forma sábia, de forma poderosa, para que Deus continue nos guiando, para a gente continuar a estar no caminho certo. Bem perto do final, a gente tem uma pergunta assim, um pouquinho mais, continuando, claro, a gente está falando da saúde mental e cristianismo. Como podemos combater o estigma da saúde mental dentro da comunidade cristã? Olha, esse estigma, né, de algumas pessoas enxergarem como fraqueza, a gente tem que olhar dentro do ambiente cristão e perceber que a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que chegaram no seu limite. E era claro que elas estavam desgastadas emocionalmente. Claramente. Moisés, em determinado momento, o autor do Pentateuco, uma pessoa que é citada pelos líderes religiosos no Testamento o tempo todo. Esse Moisés, ele chegou num momento de esgotamento físico e mental. Ele falou, eu não consigo, tá difícil esse negócio aqui. Ele precisou de ajuda. Jétro vem ajudar Moisés e fala, Moisés, amigão, você não consegue liderar esse povo sozinho, não. É muita coisa para uma única cabeça. Divide a liderança. Você está precisando de raciocínio. Uma outra história, raciocínio e direção de Deus, né? Uma outra história que mostra isso de uma maneira muito poderosa também é a vida de Elias. Elias, ele foi uma pessoa que lidou com situações emocionais complexas. A história de Elias, quando ele pede para que Deus tire a sua vida, é num esgotamento mental. E eu me imagino na posição de Elias, que situação difícil. Imagina, ele tinha acabado de sair do Monte Carmelo, aqueles profetas de Baal fazendo aquele alvoroço, Acabe e Jezabel querendo matar ele, e aí ele faz o desafio. Olha o seguinte, a gente vai ver quem é Deus aqui então, essa E tem jogada. o que você acabou de falar, que tem algo bem interessante, e Elias era um cara com um relacionamento muito bom com Deus, e ele ele fugiu da Jezabel, né? Ele fugiu da Jezabel. E aí onde vai essa questão que eu acho muito interessante, porque as pessoas pensam, eu tenho Deus, então o inimigo está aqui, eu vou enfrentar o inimigo. Olha como é que é essa doideira. Isso foi uma lição muito grande para mim, porque, claro, eu tenho Deus. Mas será que eu não posso evitar isso? Uhum. Eu sei o que ela pode fazer para mim, eu não posso evitar isso. Quer saber? Vambora. Não quero enfrentar isso. Eu não vou ficar, né? O caso de Elias era necessário ele enfrentar. Ele precisava, como profeta, e aqui até um parênteses importante, tem muitas pessoas hoje que se dizem profetas de Deus, né? Eu acho que é uma situação muito perigosa você se autodenominar um profeta, porque se eu olhar para a Bíblia, ser profeta não era uma tarefa fácil, não. Era muito complexa. Você desafiar o rei, a rainha e toda uma nação que estava em idolatria, e depois que ele faz uma oração poderosa, a oração dele no Monte Carmelo é: Senhor, me responda para que todos saibam que você é Deus. Ele faz essa oração, fogo do céu desce, consome o altar e tudo mais. E depois de toda essa cena poderosa, Elias descobre que ainda queriam matar ele. E ele fala: Senhor, eu não aguento. Eu não aguento. Eu cheguei no meu limite. Senhor, não dá para viver assim.
Porque parece que fazer a sua vontade fica muito pesado, é difícil fazer. Tem momentos que eu já estive do seu lado e fiz, inclusive, o que o Senhor mandou eu fazer. Mas olha aí, eles ainda querem me matar. Senhor, eu não aguento mais. Mas a gente vê que, e é por isso que quando a gente olha para o nosso passado, a gente não precisa ter medo do futuro. A menos que a gente esqueça o que Deus já fez no passado. Porque quando a gente olha para o passado e olha para a história de Elias, a gente vê, mas valeu a pena Elias persistir? Valeu. Valeu a pena ele entrar na sala de audiência com o Eterno e lutar com Deus? Valeu a pena. Porque a gente percebe, por exemplo, na história de Elias, ele desafia Acabe, desafia Jezabel, mas a luta dele mesmo é com Deus. Fala, Senhor, essa nação é idólatra, eu não sei porque você tem tanta paciência. Jonas passa pela mesma coisa, o profeta Jonas, né? Sim. Ele fica revoltado. Como é que você vai perdoar os ninivitas? Olha, eu tô indignado com isso. Eu tô indignado. Então, a história de Elias, a história de Jonas, a história de Moisés nos mostra a seguinte realidade. Dentro do ambiente cristão, pessoas vão enfrentar problemas emocionais. Não é vergonha passar por eles. Uma vez um amigo, ele me disse algo que eu levo para a vida. Ele disse o seguinte: você não pode impedir que algumas dores aconteçam na sua vida. Tem situações que a gente não controla. Elas vão acontecer. Agora, você pode dizer quanto a dor vai doer. Você consegue colocar um ponto final nessa dor. Basta você decidir. Então, a palavra de Deus nos mostra que a gente tem o poder de decisão. E com a força de Deus, o auxílio do Espírito Santo, aliado com oração e palavra de Deus, a gente consegue sim sair de situações complicadas. Mas eu preciso deixar Deus ser Deus. Caramba, isso é muito forte. Isso tinha que durar horas, sei lá, falando sobre isso. Mas indo na última pergunta sobre mente, espírito, essas coisas, a Bíblia fala, Jesus diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Como isso pode ser aplicado na prática ao lidar com as questões de saúde mental? Jesus, quando disse isso, né, Mateus 11:28, ele fala, venham. Porque no final das contas é o seguinte, vocês vão buscar viver a vida, vocês vão tentar correr atrás do seu sustento. Salomão em Eclesiastes, ele vai dizer isso, a vida é um looping, é correr atrás do pão de cada dia, é trabalho. Ele vai dizer no capítulo 3, não tem nada novo debaixo do sol. O tempo vem e vai, as pessoas continuam na mesma rotina. A rotina da sociedade, da humanidade, ela é desgastante e maçante. E aí Jesus está fazendo um convite, fala, então, filho, só tem um jeito de você ter aquela paz que Paulo falou lá, que excede todo entendimento. Essa paz você só vai encontrar em um lugar, você só vai encontrar em uma pessoa, você só vai encontrar em Jesus. Então, por isso que... E eu gosto muito dessa citação de Jesus, porque ninguém na história da humanidade arvorou dizer uma frase tão bonita quanto essa. Dizer o seguinte, venham a mim, pastor Josias, e eu vou dar qual caminho para vocês. Jesus foi o único que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer isso em João 14, sou eu o caminho. Então ele está dizendo, se vocês vierem a mim, agora em Mateus 11:28, eu vou dar o descanso que vocês precisam. Eu vou aliviar a angústia que você tem. Agora, tem uma coisa curiosa aqui. E você que está em casa, presta bem atenção nisso. Ir a Jesus, ele espera que a gente vá do jeito que a gente está. Mas ele não quer que a gente permaneça do jeito que a gente está. Então, ir até Jesus implica em uma palavrinha importante, mudança. No grego, metanoia, que é mudança, é transformação. Então, ir até Jesus significa deixar algumas coisas para trás. É por isso que viver no relacionamento com ele nem sempre é fácil. Recentemente uma pessoa me fez a seguinte pergunta, pastor, Deus me criou com essas emoções. Ele me fez essa pergunta essa semana. E a pergunta dele é a seguinte, Deus me criou com essas emoções aqui e eu tenho sentimentos e desejos que são muito complexos. E ele estava falando sobre questões de bebida, de festa, de drogas e tal. Eu falei, então, a gente precisa estudar a Bíblia. Para a gente entender que o que você sente hoje não foi Deus quem colocou, mas é resultado do pecado. E nós somos herdeiros desse negócio desde o Éden.
Agora, a gente não estava no Éden e a gente herdou o pecado. Não estávamos na cruz, a gente também herdou a graça lá. Então, ir até Jesus significa viver uma vida em santidade de acordo com a vontade dele. E quando isso acontecer, eu vou conseguir abandonar o velho homem, abandonar os velhos hábitos e colocar agora em prática os hábitos dele, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, se eu vou até Jesus, mas eu tenho que ir realmente de coração aberto, Senhor, o Senhor me convida a ir até você, então eu vou. Eu não sei tudo que eu tenho que resolver, mas eu vou. Do jeito que eu tô, eu vou. Mas eu sei que quando eu chegar na sua presença, eu vou ter que mudar. Eu quero ilustrar isso daqui com uma ilustração bem simples, né? Imagina que a gente está indo gravar um podcast em um outro lugar agora. Sim. E você me orienta agora quais são as roupas que a gente tem que estar ali. E aí você fala assim, Pastor Josias, você tem que estar com um terno, um blazer e uma calça branco, a camisa branca. A gente vai falar sobre um assunto lá, é importante você estar com essa roupa. Ok, então prepare e coloque essa roupa. No meio do caminho, eu tô passando pela rua assim, e de repente, um carro passa. E aí ele passa numa poça de lama e respinga um pouco de lama na minha roupa branca. Só que está de noite, eu não vi que sujou. Quando eu tô chegando perto do local do podcast que você tá lá me esperando, tem uma luz ali fora, um ambiente todo iluminado. E quanto mais perto eu estiver chegando daquele processo, daquela luz ali onde você tá, eu vou perceber que a minha roupa tá suja. E aí eu vou perceber, eu não posso chegar lá desse jeito. Ou se eu chegar lá desse jeito, eu não posso me apresentar assim. Eu preciso me limpar. A nossa vida para ir até Jesus é basicamente da mesma forma. Quanto mais perto a gente chega de Jesus, mais a gente percebe o que tá sujo na gente. Nossa. Então, ir até Jesus significa, de fato, eu preciso ir. Tem alguma coisa que está errada? Tem. Quanto mais pertinho dele eu chegar, mais claro eu vou perceber. Isso daqui não pode ficar desse jeito. Não é a forma como eu tenho que me apresentar para ele e para que o mundo enxergue ele através de mim. Então, existe um convite muito claro da Bíblia. Venham a mim. Eu vou aliviar, eu vou tirar os seus fardos. Mas para que isso aconteça, a gente vai ter que tirar algumas coisas também da nossa vida, para que ele faça uma transformação e aí a gente consiga desfrutar da paz. A paz que só ele pode dar. A gente pode procurar outros meios. As terapias, elas são importantes. O cuidado emocional, ele é importante, sim. Ele tem o seu valor fundamental e eu aconselho fortemente, se você que está passando por alguma situação de ordem emocional, busque ajuda. Deus dotou pessoas de conhecimento, mas Deus também espera que a gente procure Ele. E no relacionamento com Ele a gente viva a vontade dEle com certeza. Orando, lendo a Bíblia, se relacionando com Ele, a gente vai ter o alívio das nossas dores, ansiedades. Ele vai estar cuidando da gente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Todo mundo que vem aqui responde essa última pergunta, pastor. O que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? Olha, ter a certeza de que valeu a pena. Eu acredito que é descobrir qual é o seu propósito, em primeiro lugar. Nós não somos frutos de um acaso, não somos um acidente cósmico no universo. Deus nos criou para esse tempo, com um propósito claro na nossa vida. A grande questão é a gente descobrir qual é esse propósito e viver ele intensamente. Durante uma parte da minha vida eu vivi longe do propósito de Deus. Eu quis fazer outras coisas, mas que não era o propósito de Deus. Até o momento que eu entendi, eu já sei qual é o meu chamado. O meu propósito é servir a Deus integralmente como pastor. Então, vai valer a pena quando a gente chegar no final e olhar para trás e falar assim, eu vivi tudo aquilo que era o plano de Deus. Eu acredito que, de maneira muito forte, termino dizendo isso, respondendo a sua pergunta, Príncipe, se eu olhar para a minha vida e aquilo que eu fiz não foi o plano de Deus, não valeu a pena viver ela. Então, eu quero viver o que é a vontade dele, para que a minha vontade esteja tão conectada com a dele, que aquilo que eu fizer vai ser a vontade dele, não porque fui eu que fiz, mas é porque ele colocou a vontade dele na minha vida. Para algumas pessoas ouvir isso pode parecer uma anulação do próprio eu, e é.
É exatamente isso. Porque se eu alimentar o meu ego, a história da humanidade está cheia de exemplos de que isso nunca deu certo. Agora, todas as vezes que as pessoas foram preenchidas por Deus, valeu a pena viver. Valeu. Então, eu acredito que esse seja, assim, o caminho para dar satisfação de viver. É descobrir por que nós estamos aqui. E mais uma vez, né, você tem um público aqui muito diversificado. Pessoas que escutam histórias motivacionais, de várias maneiras ali, mas você quer descobrir o seu propósito de vida? Olha para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai deixar bem claro que você não é um acidente. Não foi por acaso que você está aqui. Mesmo que até a sua concepção tenha sido de uma forma talvez não adequada, mas Deus ainda assim tem um propósito na sua vida. Então, vai valer a pena viver a vida se a gente descobrir o que Deus tem preparado para ela. Nossa. Muito obrigado, pastor. Se para ter que continuar a gravar o podcast eu vou aprender todos os dias, que eu grave para a vida inteira. Muito obrigado por ter vindo aqui. Privilégio, prazer, foi muito bom participar com você aqui, com o público que está acompanhando aí também, que Deus te abençoe. E é sempre bom poder compartilhar sobre o amor de Deus. Gente, entendo o seu propósito. Foi maravilhoso. Eu tô chocado. Se você chegou até aqui, é porque você gostou. Assiste de novo. Assiste de novo. Compartilha com outras pessoas. Deixa a sua opinião nos comentários, que a gente vai ficar muito feliz. Eu te espero no próximo episódio com outras novidades. E eu sou o Príncipe Chitunda e estarei contigo aqui até a consumação dos séculos. Beijo grande. Até a próxima.